O outro lado da história. Sempre vendo e revendo, sem medo, aos mitos, verdades e curiosidades sobre o passado. Programa 17. A incrível saga de Manco, Inca e Yupanqui e a conquista do Peru. Parte final. Sobre o programa anterior, podemos concluir alguns aspectos bem interessantes sobre o que foi a conquista da América pelos europeus. Sendo um deles, o de que esses mesmos europeus, apesar de terem armas de fogo e cavalos, não conseguiram submeter as mais diversas populações que eles se dispuseram a dominar, sem antes terem tido o consentimento de, pelo menos, parte delas. O que ficou bem claro, por exemplo, quando o conquistador Francisco Pizarro, mesmo se impondo primeiramente pelas armas, buscou em seguida, a todo custo, colocar um governante fantoche no trono deste Império Inca, o qual ganhara justamente o nome do primeiro monarca deste grande povo, segundo as suas tradições, Manco Cápac. Sendo que onde os europeus não tiveram o apoio algum que fosse dos locais, a conquista então se fez impossível, bastando lembrar, por exemplo, do primeiro programa deste canal sobre os querandis e a primeira tentativa de colonização espanhola na Argentina. Pois assim, então, não tem erro para entender o resto? Não mesmo. Nisso, outro aspecto que também vale a pena relembrarmos foi o das rivalidades entre essas populações nativas, que fez muitas delas verem os europeus, pasmem, muito mais com uma ajuda do que como um problema. O que não foi, por acaso, que vimos, então, os espanhóis atentarem no entendimento com o herdeiro Inca, o Huáscar, para enfrentar ao irmão Atahualpa? Sim, igual acontece agora com o jovem Manco Inca Yupanqui, agora chamado Manco Cápac II, que igualmente acredita que esses estrangeiros são uma solução para o fim da terrível guerra que assola seu país. Tanto como outras populações deste império que enxergam em tais conquistadores a chance de se libertarem do controle inca sobre eles, o que por sua vez, é claro, não anula o fato de que esses europeus estão saqueando o Império Inca, cuja ganância parece não ter fim, contudo não tão diferente de outros antes e depois deles. E talvez por isso que este Manco Inca, tão docilmente, até indica então em certo momento uma nova rota de saques ao sul do Chile, mandando seu próprio irmão Paulo como guia na travessia. Mas não se enganem, pois uma vez vencida a guerra, Manco Inca não quer mais ser controlado por esses estrangeiros. Contudo, ele não subestima de todo a esses seus controladores espanhóis. E assim, observando os desentendimentos entre os líderes desta invasão, Francisco Pizarro e Diogo de Almagro, sobre a partilha de seus saques, Manco então lança sua isca, para com isso mandar ao menos parte desses espanhóis para a morte certa nas mãos dos terríveis araucanos do Chile, uma população que os incas nunca antes conseguiram vencer. Assim acontecendo em novembro de 1535. Ou é o que parece. Mas enfim, nisso, o soberano Inca articula sua rebelião. Mas ele é logo frustrada, por ora, pela delação de um membro de sua própria corte Inca. Ou seja, o jogo de interesses continua, onde muitos só escolhem a um lado, o seu próprio. O resto é só detalhe. Bem, mas voltemos ao ponto. Só importa que a arrogância desses conquistadores ainda pode ser usada contra eles próprios. Assim o fazendo Manca, então ao tentar ganhar as graças de um irmão de Francisco Pizarro, Fernando, lhe presenteando com uma vultosa estátua toda de ouro que impressiona a tal ponto que este concorda que seu cativo fosse buscar a outras. E quando este Fernando se percebe que foi enganado, ao tentar capturar o seu imperador fugido, este já o aguardava com uma força de algo entre 100 a 200 mil soldados.
que não só repeliram seu perseguidor, como começaram um cerco à capital do império, Cusco. Só que para muitas populações da região, como os Huanca, os Chachipoias e os Canaris, por exemplo, a sua vitória e o risco de retorno à velha ordem dos Incas seria muito pior do que o atual controle espanhol. Daí que essas acudiram às forças de Pizarro e obrigaram Manco a desistir de continuar o cerco à capital, que já durava 10 meses. Nisso, outro ponto em que essa história se faz muito semelhante à dos astecas do México, a dos tamoios no Brasil em sua confederação contra os portugueses, ou qualquer outro exemplo que possamos querer citar. Inimigos de seus inimigos que por isso se tornam amigos. Nisso, a história da invasão da América pode ser entendida somente como mal? O que não quer dizer que devamos fechar os olhos aos males que esses europeus também cometeram em relação a muitas populações. Além de que, a derrota deste Manco igualmente se deveu a algo inesperado. Inesperado mesmo. Justamente o retorno de Almagro ao lado de Paulu, que contara a este todo o plano arquitetado. Mas como já vimos, muitos escolhem somente a um lado nessa briga, o seu próprio. Não sendo só entre os nativos, pois Almagro inicialmente ataca o velho aliado, tendo inclusive capturado aos irmãos deste, Gonçalo e Fernando, além de ter chegado a propor uma aliança com Manco Inca, que este, porém, a recusou. Um erro fatal, pois precisando de um aliado, fosse qual fosse para vencer. Diogo de Almagro então aceita se reconciliar com Francisco Pizarro, e juntos estes dois vão forçando Manco a recuar cada vez mais, até que o mesmo, enfim, consegue montar um novo governo na localidade de Vilcabamba, na Amazônia peruana, bem longe de Cusco, onde Paulu, seu irmão, é feito agora o novo imperador, fiel aos espanhóis. Logo, tendo a submissão da maior parte do povo inca e com Manco isolado, Pizarro já não vê mais por que precisar de Almagro, daí o mandando assassinar. Mas o jogo de intrigas e conspirações, traições, não cessa. Em vista de que partidários deste mesmo Almagro vingam a morte de seu líder, dando fim a Pizarro em 1542. E então alguns destes pedem asilo justamente a Manco Cápac II, que os aceita na esperança de aprender com eles suas tecnologias. Porém, recebendo dos mesmos a morte 2 anos depois, numa tentativa dos mesmos em tentar a reconciliação com a coroa espanhola, que tanto queria lhes punir pela morte de Francisco Pizarro. Contudo, a trajetória do antes, um jovem que parecia destinado a ser esquecido pela história, não se encerra com a sua morte. Haja vista que seu legado, o Império Neo-Inca de Vilcabamba, se sustenta até 1572. Além de que a história que agora vimos, inclusive nos ajuda a entender um pouco do jogo de interesses que se fez a conquista da América tomar o rumo que tomou, na maior parte dela não tendo heróis, tendo tido meramente dados interesses que levaram a desdobramentos que não tinham como ter sido diferentes, unicamente por causa dos seus incontáveis personagens. E como eu tanto já disse, só escolheram um lado. O seu unicamente. Não o lado da mudança. Não o da melhora. O que nos leva até a reflexões sobre o agora. Por que certas coisas pouco mudam? Por que a história muitas vezes tende a se repetir? Por que o herói para uns é o vilão para outros? Por que a melhoria que idealizamos parece tão impossível se todos dizem a querer? Ora, tantas perguntas, mas tendo coragem para de fato uma resposta se descobrir? Portanto, só restando propor que pensemos nisso, se tivermos coragem para sairmos de nossas próprias zonas de conforto.